Força Mística não é a equipe mais poderosa de Power Rangers como muitos falam. Eu sei que isso é polêmico, mas é exatamente isso que eu vou provar nesse vídeo. Vou pegar cada argumento que a comunidade usa para colocar essa equipe no topo. A magia, o guerreiro lendário, os 10 terrores, o Octopus, e vou mostrar um por um porque nenhum deles se sustenta quando a gente olha para o que a série realmente mostrou. Antes de começar, isso não é um ataque à Força Mística, eu gosto bastante da temporada. Isso aqui é análise de feito, não é sobre gosto pessoal, e o critério é sempre o mesmo: feitos, escala e contexto. Feito é o que o personagem demonstrou, escala é o nível de poder que aquele feito representa, contexto é como aquilo aconteceu. O personagem estava sozinho, recebeu ajuda, foi um pico temporário? E tem uma coisa que vai aparecer o vídeo inteiro: potencial destrutivo não é a mesma coisa que capacidade de conquistar o mundo. Um vilão pode ameaçar o mundo inteiro com um exército, invasão, manipulação, tempo, sem que isso prove que ele sozinho destrói um planeta com ataque. Esse é o erro que sustenta quase todo argumento a favor de Força Mística estar no topo. O argumento mais comum por fãs que não entendem muito sobre a franquia é: eles usam magia, logo são superiores. Mas a franquia nunca estabeleceu essa regra. Ser a equipe mais focada em magia não torna ela automaticamente mais forte. Magia é a fonte de poder, não uma medida de força. O que define o nível de um personagem são feitos, escala e o que ele demonstrou fazer. Se magia igual mais poder fosse verdade, todo personagem que usa magia estaria acima de quem usa tecnologia, energia cósmica, biocampo ou cristal Zell, por exemplo. Isso nunca aconteceu. E Força Mística nem é a única equipe com magia na franquia. Várias temporadas têm feitiços e elementos sobrenaturais. A diferença é que ali a magia é o foco central, o que não a torna superior às outras fontes. Outro detalhe: a magia de Força Mística faz parte da rede de morfagem. Não existe nada oficial dizendo que esse tipo de poder está acima das outras manifestações da rede. É só uma forma diferente de acessá-la. O argumento de eles sempre superam seus limites também não é exclusividade da equipe. E eu tô falando isso aqui, pessoal, porque são muitas coisas que eu recebo em comentários nos meus vídeos. Eu nem iria colocar isso aqui porque eu normalmente nem dou muita atenção para essas coisas, porque vem de pessoas que não entendem o nível de poder da série, não entendem como se escala um personagem. E com todo respeito, tá bom? Mas eu acho uma boa citar isso aqui para essas pessoas que vão assistir esse vídeo. E isso acontece em praticamente toda a temporada. SPD, RPM, Força do Tempo, Samurai, Dino Trovão faz parte da identidade da franquia. Então usar isso só para elevar Força Mística é aplicar um peso desigual. Tem também a interpretação sobre o Super Mega Force que eu recebi, que só as chaves de Força Mística eram tão poderosas que deixavam os Rangers cansados. Só que, cara, no início daquela temporada, qualquer uso do modo lendário consumia energia absurda, não importa a equipe usada. Conforme dominaram o poder, esse desgaste sumiu. Nunca foi exclusividade das chaves de Força Mística, era uma limitação inicial dos próprios poderes das chaves Rangers. E esse aqui foi o argumento mais estúpido que eu já recebi. Perdão aí, mas enfim. E o guerreiro lendário também costuma ser superestimado. Muita gente trata como um aumento gigantesco de poder, mas a própria temporada mostra que não é o modo mais forte fisicamente do que a forma base. E eu já fiz um vídeo sobre isso, pessoal, ele vai estar aqui no card para vocês assistirem. Mas dando uma resumida, logo após eles receberem esse poder, 4 Rangers usando essa forma são dominados e quase vencidos por Korag. Só escapam porque o Xander chega, e enquanto isso o Nick consegue enfrentar o Korag em combate mão a mão apenas na forma base. Isso indica que o guerreiro lendário está mais ligado ao aumento da capacidade mágica, do poder mágico, do que aos atributos físicos brutos. Ou seja, nem toda demonstração visual de poder ali representa um salto de força. Muitas vezes o que aumenta é a magia, não o corpo. Se vocês quiserem entender melhor sobre essa parte, assistam meu vídeo exclusivamente falando sobre o guerreiro lendário, ele tá aí no card. O argumento mais forte é que a série diz que os 10 terrores podem destruir o mundo humano. Os Rangers os derrotaram. Logo, os Rangers têm poderes equivalente ou superior. Parece simples, mas tem um problema. O primeiro é confundir a ameaça global com o poder destrutivo. Não são a mesma coisa.
Um personagem pode ameaçar toda a humanidade sem ter poder para destruir um planeta num único ataque. Vengix ameaça a Terra inteira através do controle de máquinas e de um exército. Mesogog e Espectro Negro também representam ameaças mundiais ou até mesmo universais, sem que isso signifique escala planetária em cada ataque. Com os 10 terrores é igual, a série diz que eles podem levar o mundo humano ao fim, mas nunca mostra isso acontecendo via ataque único de força bruta. Na prática, eles são ameaça porque governam o submundo. Têm um exército enorme e querem dominar a superfície, diferente de dizer que cada um individualmente destrói um planeta. E aqui está o ponto que praticamente encerra a discussão. Nenhum dos 10 terrores demonstra individualmente o nível de poder que os fãs costumam atribuir a eles. Vamos aos feitos reais. Magma incendeia uma torre e ameaça queimar a cidade, mas é enfraquecido pela Ranger Azul e depois executado pelo próprio Sculpin por ter perdido o próprio jogo. Oculus sequestra 4 Rangers para uma dimensão paralela, mas acaba destruído sozinho por Nick com o Beralizer. Serpentina petrifica e devora 4 Rangers na forma de serpente, mas também é destruída pelo Beralizer. Pessoal, nem vou citar outros feitos porque os 10 terrores não tem nenhum feito de destruição que prova que eles podem destruir o planeta. O máximo que eles fizeram na temporada foram derrotar os Rangers, mas sendo bem sincero aqui com vocês, mandando a real, eles não derrotaram a equipe com grande escala de poder. Na verdade, a temporada nem mostra monstros comuns destruindo prédios em tamanho normal, coisa que Samurai, Megaforce e até mesmo Resgate mostram com naturalidade. Em Power Scaling, trabalhamos com o que foi apresentado, não com o que presumimos. E vale lembrar que essa leitura exagerada nem vem da obra original. Em Magiranger, o tema dos deuses do inferno é literalmente punição divina contra a humanidade. E essa punição, com o tempo, levaria à destruição da superfície. De novo, um processo, não um botão de apagar o planeta. E mesmo assim, é uma declaração de narrativa, sem demonstração de combate equivalente. Os feitos que eles realmente mostram em uma tela são no nível de queimar uma torre, destruir um prédio, vaporizar uma pessoa. Poderosos, mas de escala urbana, não continental, nem perto disso. Usar só a ameaça para colocar toda a equipe acima da franquia é um salto maior do que a evidência permite. E cara, para esses fãs que usam isso como argumento, vem cá, muitos vilões em Power Rangers dizem que vão destruir a Terra, que vão destruir até mesmo o universo, galáxias, conquistar tudo. Por que vocês também não tentam dizer que certo vilão, sem ser apenas os 10 terrores, pode destruir o planeta? Por que vocês só puxam o saco dos 10 terrores, cara? Eu não consigo entender isso, de verdade mesmo. Outro argumento comum, os Rangers derrotaram Octopus, o mestre, também precisa de cuidado. Para começar, os Rangers nunca derrotam Octopus em combate direto, o final é diferente disso. Antes do confronto final, Octopus mostra aos Rangers uma visão de um futuro onde ele venceu e a Terra foi devastada. Muita gente lê essa cena como destruição instantânea do planeta, mas é uma visão do resultado de vitória dele ao longo do tempo. Não é um feito de destruição realizado naquele momento. E tem outro ponto que muita gente pula. Quando o mestre finalmente cai, não é 5 Rangers bateram nele. A equipe só consegue virar o jogo depois que toda a magia do bem que restava no mundo volta. Depois que a própria cidade de Briarwood se une acreditando em magia e compartilha essa energia com os Rangers. Ou seja, o argumento, os Rangers derrotaram o Octopus, logo eles equivalem a ele, ignora que essa vitória dependeu de um reforço externo maciço. Não foi a equipe isolada superando o vilão. Depois veio o ataque do Nick, que eu também já falei aqui no canal e tem vídeo explicado. Talvez a cena mais mal interpretada da temporada. Muitos usam esse momento para dizer que Nick sozinho alcançou o poder físico absurdo, mas o contexto mostra o oposto. Ele canalizou toda a magia do bem que restava no mundo, um aumento temporário alimentado por fonte externa gigantesca, literalmente o ápice do poder dele na temporada inteira. E mesmo assim o resultado costuma ser exagerado. Sim, ele perfura o mestre e destrói uma parte do seu capacete, feito impressionante, mas não é uma derrota. O ataque só o feriu temporariamente, drenou a energia da equipe inteira inclusive, e pouco depois o mestre voltou a lutar sem dificuldade, nem foi pouco depois, foi só o tempo que eles voltaram para o mundo normal. Ou seja,
Foi um contexto específico demais para servir de parâmetro do nível normal da equipe, e o próprio mestre nunca demonstra atributos físicos absurdos na temporada. É claramente superior aos Rangers, mas seu maior feito de destruição direta é destruir o Palácio da Mãe Mística. Importante, mas bem distante das escalas que os fãs costumam atribuir a ele. Isso reforça um ponto central: ser superior dentro da própria temporada não significa ser superior a toda a franquia. A fama de Força Mística é compreensível: magia, estética única, vilões memoráveis, sensação constante de batalha entre forças quase divinas, mas sensação não é evidência. Ser a equipe mais focada em magia não a torna automaticamente a mais poderosa. Magia é fonte, não multiplicador. Superar os próprios limites não é exclusividade dela, acontece em quase toda a temporada. O desgaste das chaves em Super Mega Force nunca foi característica exclusiva dos poderes de Força Mística, e principalmente, os 10 terrores e o mestre nunca demonstraram através de feitos concretos o nível de poder que os fãs costumam atribuir a eles. No fim, o problema desse debate é confundir narrativa com feito. Olhando só para o que foi demonstrado em tela, não existe base suficiente para dizer que Força Mística supera todas as outras equipes de Power Rangers, e isso não diminui a temporada em nada. Continua interessante, única, com personagens fortes, uma das mais criativas da franquia, mas gostar de uma temporada, e eu gosto bastante dessa, não é evidência de poder. Ah, mas você não citou os feitos dos Rangers, não citou os atributos físicos deles. Pessoal, os Rangers Força Mística não possuem feitos impressionantes ou relevantes de atributos físicos. O máximo que os personagens mais fortes conseguem fazer são destruir um prédio, assim, estando gigantificado, mas normal são destruir ruas e destruir uma parede, assim, cara. Até mesmo o Nick no Battleizer nunca demonstrou algo superior a isso. O próprio Korag, que era muito forte, inclusive mais forte que os Rangers no modo guerreiro lendário, só podia destruir uma rua. Ah, mas você tá diminuindo demais o nível dos Rangers. Não, pessoal, não tô diminuindo, eu tô falando que foi mostrado. Se outra equipe só mostrou que pode destruir tal coisa, eu não vou dizer que eles podem destruir uma coisa além do que eles não mostraram. E é simples assim. E se alguém comentar os mesmos argumentos que eu citei e rebati nesse vídeo e disser que acabou, não acabou não, porque eu acabei de explicar porque os Força Mística não são os mais poderosos da franquia. Se você discorda disso, cara, rebate meus argumentos e comenta algo que realmente faça sentido, porque cada coisa que os fãs falam, que eu ouvi até o momento, não fazia o mínimo sentido e eu rebati tudo nesse vídeo. Se tiver alguma dúvida, comenta. Muito obrigado por assistir e até o próximo.